Bem-vindo, bem-vinda. Tem uma reflexão aqui que eu queria fazer com você e antes de você pular esse vídeo, entende primeiro esse conceito aqui, depois você vai ver se você se encaixa ou não. Isso acontece com muita gente que faz Caminho de Santiago. É uma sensação que a gente experimenta e 23% dos brasileiros têm isso. O nome que é dado comumente é de depressão pós-viagem. Olha que interessante. E isso numa colocação nacional dos brasileiros, mas se a gente for pensar em Caminho de Santiago, talvez esse número seja maior. O que é essa depressão pós-viagem? Ou então, tem um livro escrito que é Síndrome do Caminho de Santiago, porque as pessoas trazem isso, como eu vou trazer aqui, para a ideia do Caminho de Santiago. É mais sobre essa reentrada na atmosfera que a gente faz quando a gente termina o Caminho de Santiago. Então, deixa aqui abaixo essa tua experiência nesse processo, porque você vai ver que eu dou sempre um likezinho lá, porque eu gosto de ler o que está se comentando, né? E se você passou por isso. Então, esse vídeo, ele às vezes é mais entendido por quem já teve no caminho de Santiago, e se você está indo, saiba que isso pode acontecer e provavelmente deve acontecer com você. O que é essa depressão pós-viagem? Como é que ela se encaixa na nossa vida? Quando a gente sai da nossa rotina, a gente experimenta em viagens de férias, viagens longas, uma rotina diferente, mas de muita coisa, em amizades, em novidades, em comidas que a gente come, em deslocamento que a gente faz. E a reentrada na nossa vida comum gera nas pessoas, aí sem falar de Caminho de Santiago, gera nas pessoas essa depressão pós-viagem. E ela não é uma brincadeira, tá? Tem gente que tem problema de estômago, tem gente que tem dores no corpo, tá? A gente sempre chega um pouco mais cansado de viagem, mas para algumas pessoas isso acompanha por mais tempo, né? Por que isso é um ocorrido de pós-Caminho de Santiago que acaba sendo mais forte aos peregrinos? E é bem interessante isso. Eu acho um assunto sério, porque como associação a gente vê isso acontecer muito. Eu vejo eu vejo uma incidência disso altíssima nos peregrinos, que na verdade não é uma coisa ruim, mas é uma coisa a se ter atenção, porque às vezes você volta de lá e você volta. Tem gente que acha que volta desequilibrado, tem gente que acha que volta meio com a cabeça fora do lugar, né? Cada um experimenta de uma forma. Mas muitas pessoas se apegam muito à viagem de Caminho de Santiago e tem algumas causas para que isso ocorra. O Caminho de Santiago era uma viagem diferente de outras viagens. Ela é sempre um pouco mais longa que o comum, né? Então a gente se desloca da nossa vida comum, né? A gente desloca do nosso trabalho, das nossas rotinas, onde a gente está fazendo as coisas no automático. E quando a gente experimenta o caminho de Santiago, a gente faz algumas coisas na vida pela primeira vez e muitas coisas a gente está fazendo depois de muito tempo que não faz mais. O caminho de Santiago exige uma coisa que muitas viagens não exigem, que é a presença. É como se você voltasse à ideia de meditação. O que uma meditação te prega? O que as correntes que estudam meditação vão falar? Vão falar sobre muito o estado de presença. Meditação não é você sair de onde você está e o seu pensamento ser abstraído. Na verdade, muita coisa, inclusive o yoga ela, ele diz muito sobre a situação de presença, que é uma coisa que a gente tem muito pouco hoje em dia. Se você pensar hoje, a maioria dos seres humanos está vivendo no passado ou no futuro. Então vocês veem que tem vários movimentos hoje que estão aparecendo, que estão falando muito sobre a gente se ancorar no presente. É uma coisa difícil, é uma coisa que muita gente não consegue. A gente está vivendo no futuro. Nós somos hoje, o Brasil é o país, provavelmente o país mais ansioso do mundo hoje, e o campeão em medicamentos, né? Então, o que essa viagem ao Caminho de Santiago traz para a gente? Por que mexe tanto com a gente? Por que mexe com você? Por que vai mexer com você? Esse estado de presença que eles falam que caminhar, Caminho de Santiago é meditar andando, né? Algumas pessoas ainda dizem que peregrinar é orar caminhando, né? Tudo isso aí envolve presença. Esse é um dos fatos interessantes. A gente não está muito presente na nossa vida. E lá, como a gente tem o ato do caminhar, e a gente pode voltar aos filósofos, por exemplo, os peripatéticos, que filosofavam caminhando, e podemos acrescer algumas coisas aqui, grandes filósofos, grandes físicos, o Isaac Newton, o Albert Einstein, eles usavam o caminhar para pensar.
Então tem uma historinha dentro disso aí, tem uma informação sobre o Caminho de Santiago dizendo que o caminhar mexe com os nossos pensamentos e com a nossa cabeça, isso de forma positiva. Então grandes nomes da humanidade, né? Não que sejam muito mais especiais, mas trouxeram essa informação para a gente. Sempre tinham essa coisa de resolver problemas caminhando, resolver equações caminhando, apaziguar a mente caminhando. Então, a gente faz muito isso no caminho de Santiago. Então, a gente tem essas duas coisas: o sentimento de presença, que a gente está lá, o sentimento de entrega, o pisar, o andar, o se movimentar, o estar observando as coisas passarem devagar, traz muita presença lá para a gente. Tem uma outra coisa que existe no caminho de Santiago, que é o esforço diário. E isso é uma coisa que a gente tem muito na vida aqui nossa, só que dividido em semanas. Muitas vezes a gente trabalha durante a semana e descansa. O final de semana existe uma certa rotina e o final de semana tem gosto de fim de semana, ou as férias têm gosto de férias porque são uma pausa em cima de tanto esforço. No caminho de Santiago, a gente aproveita, a gente experimenta isso de forma sequencial e até acelerada, no sentido de repetições. Você faz um desgaste, um cansaço do corpo toda noite, né? Você levanta cedo, você se alimenta e você faz o caminho, você cansa o teu corpo, você observa, você experimenta coisas lá e você vai dormir cansado todo dia, você cria uma rotina que o teu corpo gosta. O teu corpo volta para um circadiano que está muito esquecido hoje em dia, porque a gente muitas vezes dorme com remédio e acorda com remédio e tem que trabalhar, tem que fazer coisas que a gente não quer aqui. E a nossa vida está muito digitalizada, a gente tem acesso a tudo quanto é coisa, a gente não vê o tempo passando. No caminho de Santiago, a gente é chamado quase que obrigatoriamente para essa presença de corpo. O nosso circadiano entrando no lugar, acontece essas mágicasinhas do caminho de Santiago, de trazer a gente para a presença, de mexer com a nossa saúde, de mexer com o nosso sono e parece que colocar tudo no lugar. Então, muita gente que vem do caminho de Santiago, até entrar na nova, antiga rotina, começa a experimentar sono regulado. É uma coisa interessante isso. Isso mostra o quão desregulado talvez esteja o nosso sono na vida comum. E essas experiências fazem muito bem para o nosso corpo e trazem a gente, no que eu falei, no sentimento de presença, de diário, de você estar vivendo o dia a dia lá. Quando você experimenta as coisas diferentes do caminho, por exemplo, as amizades novas que a gente não faz há tanto tempo, se você tem 40, 50, 60 anos, você vai se lembrar disso aí. Eu já falei isso em alguns podcasts, que a gente não faz muito mais amizades, a gente não conhece cabeças, mentes diferentes, pensamentos diferentes, e lá isso começa a acontecer com mais frequência, né? A gente não experimenta comidas diferentes, né? E lá até o café com leite tem um gosto diferente. Se você está em caminho português, você tem uma alimentação de um jeito, caminho francês de outro. Você experimenta visitar supermercados com marcas que você não conhecia. Você dorme cada dia num lugar. Isso mexe muito com os nossos receptores dopaminérgicos de novidades. O ser humano, o cérebro nosso, ele gosta de novidades, ele gosta de coisas que alertem ele. Então isso gera quase um vício positivo, né, de novidades. E isso muitas vezes pode ser confundido até depois do Caminho de Santiago como uma ressaca do Caminho de Santiago, porque tudo isso muito presente faz com que a gente experimente uma vida diferente. Você experimenta uma simplificação e aí volta para o nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão dispositivo, que somos nós, né, no fim das contas, que gosta muito de simplificar as coisas, de colocar em quadradinhos as coisas. Nosso cérebro é muito preguiçoso, né? Então, quando lá você tem uma mochila ou pouca bagagem, poucas escolhas de roupa, escolhas de alimentação muito pontuais, escolhas do que fazer muito pequenas em relação a grandes decisões, porque não importa onde você está nos caminhos de Santiago, você tem uma decisão de aconteça o que acontecer lá, a tua meta, o teu destino é Santiago. Isso te foca de uma forma que é muito gostoso. Então, o cérebro nosso, ele tranquiliza. A gente passa por um processo quase de meditação de 10, 14, 20, 25, 35 dias. Por isso que na associação eu dou muita dica de falar assim: desliga mais o celular, tira os fones de ouvido, sente a tua presença lá, porque isso te acelera. O caminho de Santiago ele te leva para uma viagem interior. Caminho de Santiago, sempre vou falar que é uma viagem interna travestida de viagem externa.
né? Porque é isso que a gente experimenta lá. Então, seria legal se você colocasse essa experiência tua. Como é que foi sua reentrada depois dos caminhos de Santiago, né? Eu estou fazendo isso aqui agora, é um fim de temporada, a gente está entrando agora nas épocas de fim de ano, então muita gente passou pelo caminho, e eu sei que nessa reentrada, se você fez o caminho, você está experimentando algumas coisas diferentes. É bem interessante quando a gente fala dessa preguiça cerebral, porque a gente tem muita atividade lá, mas muita atividade simplificada. E isso faz com que muitas pessoas, quando voltem à vida normal, comecem a ter uma grande saudade do que passaram lá. Não importa o perrengue que passou, não importa as dores do corpo que passaram. O Caminho de Santiago, ela é uma viagem que existe uma performance de saúde, de corpo, né? Então você sempre vai ter aquelas dorzinhas. Tudo isso te leva a olhar para você, a ter autoconhecimento, a criar, a desvendar mais sobre você. Quantas pessoas eu não cruzei no caminho ou estive viajando junto, que depois do caminho, quando sentiu algumas já debilidades que aparecem com o tempo e a idade, falaram assim: quando eu voltar ao Brasil, eu vou começar já a minha academia, eu quero me cuidar melhor e tal, porque viu o que o corpo foi exigido lá e falou: puxa vida, quase eu não entrego o que eu estava precisando aqui, quase que eu não cumpro as coisas com a tranquilidade que eu queria, então eu vou cuidar mais do meu corpo. Quantas pessoas não experimentam uma alimentação mais saudável no caminho e falam: vou trazer isso para minha vida? Então os ensinamentos são muito grandes lá. E quando a gente está aqui, a gente acaba não lembrando de tudo lá, mas o que fica para a gente é essa nostalgia de como as coisas estavam bem lá, como as coisas eram gostosas lá. E muita gente experimenta essa dificuldade na reentrada. Então fica uma coisa que, como alguns livros já escreveram, da Síndrome do Caminho de Santiago ou da depressão pós-viagem, que é muito mais intensa para os peregrinos. Escreve aqui essa tua experiência e saiba que se você for passar por isso, saiba que com esse assunto eu queria quase um colchão para você, de você às vezes voltar e falar assim: estou me sentindo um pouco estranho, um pouco estranha, né? E isso é normal, isso você tende a passar isso. É muita coisa acontecendo, muita coisa diferente. Você imagina que muitas pessoas têm, sei lá, 90, 100 peças de roupa num armário, né? 10 pares de sapato, e você tem que escolher isso todo dia diferente para ir trabalhar, alguma coisa assim. E lá você convive bem nos seus 30 dias com duas, três mudas de roupa, né? As decisões ficam fáceis. E aí você presta atenção no que é importante lá. O exercício de presença, ele é muito interessante. Se você conseguir trazer isso do Caminho de Santiago e implementar na tua vida, esses ensinamentos acabam ficando para você. Você acaba recolhendo do caminho mais uma coisa, né? E aí que eu falo para você estar lembrando do teu caminho, pega a tua credencial, pega a tua concha que você levou, pega a tua compostela, coloca num cantinho especial da tua casa para quando você olhe para aquilo, você lembrar desse caminho, essas sensações aparecerem. Esse é um pensamento muito gostoso de aparecer de manhã. Mas cuidado para você não entrar na nostalgia de falar: a vida era muito boa lá e não era aqui. É porque realmente você teve uma experiência diferente, você teve uma experiência que muita gente tenta buscar no dia a dia e não consegue. Você desenraizou muita coisa quando você estava lá, você se deslocou para um local, o seu cérebro trabalhou com línguas diferentes, o seu cérebro trabalhou com amizades diferentes, com pontos de vista diferentes, tá? Alimentação diferente, todo um sistema diferente lá e por muito tempo. E não só passando de trem, ônibus ou avião pelos lugares. Você estava andando lentamente, as cidades apareceram lentamente, o caminho apareceu lentamente para você, as trilhas, cada árvore levou 10, 15 segundos para passar por você. Eu tenho certeza que isso não é uma coisa comum no dia a dia da gente. Eu passo por isso. Carol passa por isso, as pessoas da Associação Denise passam por isso, o Fran, que é o peregrino que fica na Espanha, que é um parceiro de suporte para ele, passa por isso também. Todos os hospitaleiros passam por isso também. Mesmo quando trabalham lá, quando se dedicam a fazer o caminho de Santiago, eles recebem isso, eles têm essa carga também de sair do dia a dia deles e empregar o caminho e ver o tempo passar de forma mais devagar. E aí eu pergunto: será que não é uma lição que a gente recebe? Será que a gente não está precisando deixar a vida passar um pouco mais devagar? Eu lembro que quando a Carol voltou da Espanha agora em julho, ela ficou realmente 15 dias de molho para assimilar muita coisa. E é o que eu passo também, é o que muitas pessoas passam. A gente não tem como fugir disso. Por mais que a gente ache que a gente sabe das coisas lá, mas 25 anos que eu passo por isso. E o pessoal até brincava quando eu voltava para o Brasil, meus amigos ou meu irmão falavam assim: o Guilherme voltou meio louco. Porque você muda algumas coisas, você passa a observar diferente, você às vezes fica refletindo por mais tempo sobre essas coisas. E ao invés de você se perguntar se está tudo certo com você, saiba que está tudo certo com você. Você está só passando por
por essa reentrada na vida comum tua, na vida tradicional tua, tá? Por mais que você tenha todo tipo de trabalho dinâmico no Brasil, o Caminho de Santiago é uma coisa diferente de tudo, tá? É a viagem mais interessante, diferente, estranha. É uma viagem que te ensina muito mais coisas do que você imagina, tá? Você tem tudo o que você tem numa viagem à distância, você tem dentro do Caminho de Santiago, que vai do aprendizado da história, dos monumentos, aí você tem essa parte do corpo teu lá. Repara também, se você teve isso aí, também comenta para mim aqui, se sonha muito no Caminho de Santiago, né? E por que tantas pessoas pararam de sonhar aqui? O que será que é isso, né? Eu reparo muito que as pessoas acabam tendo sonhos muito lúcidos dentro do Caminho de Santiago. É o nosso corpo funcionando de forma diferente. Vamos tentar relembrar dele, de como ele gostaria de funcionar. Se aquilo te fez tão bem, o que você tem que trazer de lá para empregar na tua vida? Eu acho que essa é uma das grandes lições do Caminho de Santiago. Não é só estar caminhando lá e esquecer daquilo lá. Isso entra na gente de uma forma que essa paixão e esse amor pelo Caminho de Santiago, pelas vivências lá, elas ficam grudadas para sempre na gente. Isso é comum, isso vai acontecer, isso aconteceu, isso acontece com milhares e até milhões de peregrinos que passam por lá, pelo conceito da viagem, pelo que ela faz e que ela oferece, tá bom? Você caiu de paraquedas aqui, tem uns links abaixo, que é o site da associação, com o trabalho nosso aqui. Se você não está inscrito nesse canal, fique inscrito também. A gente teve uma live esses dias, a gente tem agora uma sequência de lives acontecendo, tem muito vídeo aqui, tá? Tem links abaixo aqui sobre o nosso trabalho de preparação para peregrinos, os grupos para Caminho de Santiago, mentoria, os associados, tem uma série ah, de benefícios que a gente fala, da credencial da Vieira, da balança digital que a gente manda para os associados, a carta de apresentação para ser usada caso necessário nas imigrações na Europa, é uma coisa que é assinada por associações da Espanha, Portugal e Brasil, que é uma carta que só a gente oferece aos associados. A gente tem também o SOS Peregrino, que é uma forma de estar deixando você mais seguro e mais segura no Caminho de Santiago, com uma atenção de uma rede de pessoas, de associações lá, para que você tenha suporte. Mas isso está tudo na nossa página, dá uma olhadinha lá e não deixa nada para a última hora, tá? Todos os anos, perto da temporada, o processo de associação ele é encerrado porque a gente não atende com quantidade, a gente atende com qualidade. Você vai ver que perto da atuação nossa em reuniões privadas com os associados, a gente não consegue atender um mundo de gente. É por isso que a associação, algumas vezes você vai tentar fazer a sua associação e o link de associação na loja social nossa lá está fechado, tá? Porque a gente tem esse limite de atendimento para a gente poder fazer as coisas como a gente acredita que o peregrino merece, tá bom? Um abraço, segue a gente aqui, deixa o teu like e compartilha se você achar esse conteúdo importante para as pessoas, esse avisozinho de como vai ser a tua reentrada, ou como pode ser, ou como deve ser, ou como, o que você deve prestar atenção nessa sua reentrada pós-Caminho de Santiago. E você já sabe, tá indo para lá? Quando você voltar, saiba que essas sensações confusas e diversas do retorno do Caminho de Santiago, elas vão passar por você e elas são completamente normais, tá bom? Um abraço e bom fim de semana, boa semana para você.